Hoje é dia 1º de julho do ano 2015. É uma quarta-feira, são 21h02. É hora de celebrarmos saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Meus clientes, pacientes, alunos e até ouvintes repetem sempre que é muito importante eu abrir espaço para perguntas. Então, vamos abrir espaço para novas perguntas pelos telefones. 11 30 16 1764 ou 11 30 16 1765. Nossas jornadas buscam respostas sobre religião. Embora não temos filiação religiosa a nenhuma igreja, crença ou doutrina religiosa. Nossas jornadas buscam respostas sobre ciência médica, especialmente para aqueles sofredores crônicos de dores do sistema músculo-esquelético, dor de cabeça, pescoço, ombros, braços, dor nas costas, dor na coluna torácica ou coluna lombar, dor ciática, dores nos quadris e joelhos e demais articulações. Nossas jornadas buscam respostas também sobre cura mental ou sobre o poder de cura utilizando a energia da mente, somente para as doenças ditas psicossomáticas. Façam então suas perguntas através dos telefones da Rádio Mundial 3016 1764 e 3016 1765. Nossas jornadas também buscam resposta para a cura através da medicina espiritual, ou cura pelo poder de Deus. Aqui, curas impossíveis e curas para o incurável. Não esqueço, porém, que incurável é um termo médico. Tomás, alguém na linha? Alô, pois não? Alô? Pois não? Com quem eu falo? É o Dr. Rui Mercúrio, boa noite. Eu tenho um problema. Sim. E quando eu levanto da cama, dói o corpo todinho. Eu tenho artrose no joelho, e dói demais, não posso nem andar. Então ouça uma orientação pelas ondas da Rádio Mundial. Veja você. Embora os joelhos representem uma articulação muito forte, né, muito rígida, muito especial, o joelho é uma articulação muito frágil e ele é vulnerável a traumatismos, a desgastes. Então, durante a nossa vida, nós vamos somando traumatismos em nossos joelhos, por quedas, por esforço exagerado, por torções, por insuficiência das musculaturas, enfim. Os joelhos, então, ficam com uma instabilidade e eles fazem movimentos fora da flexo-extensão. Isso causa desgaste nos joelhos e desvio do eixo das pernas, né? Isso é uma queixa muito comum, muito frequente. As pernas deformam em perna de cowboy ou deformam em perna em X, né? E as pessoas claudicam, ficam mancando, se arrastam às vezes por causa da dor e fazem uso de muitos analgésicos, anti-inflamatórios, e nem sempre isso é uma indicação que possa resultar num bom alívio ou numa solução, né? As próteses de joelho também ainda são terapias não ainda bem estabelecidas e às vezes não há um resultado que possa contentar o sofredor, né? Mas, de uma forma ou de outra, o que realmente pode fazer melhorar uma articulação na hora que há um desgaste, uma artrose, é o realinhamento do membro inferior, né? Se há um desalinhamento, né? Esse desalinhamento ele é progressivo. Não há remédio que possa melhorar a dor
de uma perna que está desalinhando no sentido de perna de cowboy ou uma perna em X, né? Em nossa clínica, nós então buscamos primeiro o alinhamento da perna, o alinhamento corrigindo a deformidade. Como é feito isso? Através de imobilizadores, muitas vezes através de próprios tubos gessados, e depois sim, aí nós colocamos uma medicação chamada para viscosuplementação, que é uma graxa ou um verdadeiro lubrificante e um vitalizante para as articulações, e assim se evita a prótese, que é uma viagem sem volta. A prótese sempre tem que dar certo. Muito bem, mais alguma pergunta, Tomás? Alô, pois não? Boa noite. Boa noite. Doutor Rui, aqui quem fala é Maria da Penha do Tatuapé. Sim. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Desde dezembro eu comecei com uma dor na lombar. Sim. E essa dor reflete embaixo na panturrilha. De um lado só? Do lado esquerdo. Ok, tá bom. E ela está estável? Ela está presente sempre? Tem estado? Sempre, desde dezembro. Eu estou fazendo tratamento, estou fazendo fisioterapia, RPG, acupuntura e remédio. E ela está aí? Está. Tá. Ouça uma resposta pelas ondas da Rádio Mundial. Tá, muito obrigado. Pois não. Então veja você, a tua queixa é uma das queixas mais frequentes da nossa clínica. Todo dia em nossa clínica, de manhã, de tarde, às vezes no começo da noite, chega alguém com uma queixa exatamente igual à sua, né? Esse quadro clínico que você descreve, provavelmente, com quase certeza, é um quadro de uma dor ciática. A dor ciática é assim, ela assim se chama porque é uma compressão do nervo ciático. O nervo ciático é um nervo calibroso que comanda nossas pernas. Existe um ciático para a perna esquerda e um ciático para a perna direita. Então, tudo que você faz com as suas pernas tem a ver com o nervo ciático. Se você sente frio nas pernas, o ciático está envolvido nisso. Se você sente calor, queimação, o ciático está envolvido nisso. Se você sente dormência, cãibras, o ciático está envolvido nisso. Se você tem dificuldade para subir uma escada, para descer, para ficar em pé muito tempo, o ciático é culpado disso, porque ele está esmagado, ele está comprimido. Esse é o quadro mais frequente, né? Existem tumores de coluna que também causam compressão, hemangiomas e outros processos vasculares, mas o mais frequente, né, eu diria, que é uma compressão mecânica, ou seja, hoje mesmo nós atendemos uma pessoa com uma crise terrível de ciática, disse que tudo começou quando ela foi mudar a sua geladeira de lugar em casa. Então, vejam vocês, se você for fazer um esforço acima das suas possibilidades físicas, você está causando um problema de compressão da sua coluna, que pode comprimir o nervo ciático, né? Quando comprime na altura do pescoço, aí já não é o ciático, mas pode dar uma irradiação para os braços. Uma hérnia de disco, uma artrose da coluna cervical, dá uma irradiação para os braços, a dor, em geral, para um lado só, ou para o esquerdo ou para o direito. Às vezes a dormência nas mãos, formigamento, entendeu? O quadro é parecido, mas para as pernas chama dor ciática. Nos braços chama cervicobraquialgia. É uma dor de origem cervical irradiada para um braço, né? Então, é uma compressão mecânica, ou seja, um esmagamento. Nós somos, todo dia, submetidos a forças de compressão. A própria força da gravidade, o nosso próprio peso nos comprime.
Então vejam vocês, se o grande problema é compressão, a grande solução se chama descompressão. Então, remédio não descomprime. Analgésico não descomprime. Acupuntura, nós temos simpatias pela acupuntura, mas ela não descomprime. Entendeu? Fisioterapia, calor, às vezes sim, consegue descomprimir. Alongamento, consegue descomprimir. E quando o caso é muito grave, em que há até uma paralisia, às vezes é necessário até uma cirurgia de descompressão do nervo ciático, entende? Então, se você tem um quadro crônico de dor ciática, pode ter certeza que isso decorre de uma compressão. E a solução é descompressão. Se não descomprimir, não vai melhorar, com qualquer remédio que você possa tomar. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta que vem da cidade de Assis, estado de São Paulo. Por que tanta gente sofre de dor nas costas? É verdade, não é? Nós sempre conhecemos alguém que sofre de dor nas costas. Eu diria que os seres humanos ou sofreram de coluna, ou sofrem de coluna, ou irão sofrer de coluna numa época das suas vidas. O grande problema da nossa coluna é que ela é muito vulnerável a traumatismos e muito vulnerável a impactos. Então, os traumatismos repetidos, somados, eles são grandes culpados de esmagamento de raízes nervosas na coluna vertebral. Se o esmagamento por uma hérnia de disco e causar uma hérnia de disco, uma artrose, na altura do pescoço, né, isso dá aquela dor irradiada do pescoço para o ombro, para um dos braços, com dormência ou perda de força, ou cãibras, ou sensações de adormecimento, formigamentos, com queimação, ou às vezes até engrossamento das articulações, inchaço, porque esse tipo de compressão altera uma circulação chamada linfática. Então o paciente chega e diz, olha, eu sinto as minhas articulações das mãos como que engrossando. Né? Então, traumatismo, levantamento de peso, impactos, né? Impactos no esporte, no dia a dia, né? No automóvel, nas máquinas. Né? Esses traumatismos têm um efeito somatório. Né? Eles vão se somando. E um dia, né, pode ocorrer uma crise dessa compressão e há uma espécie de trava do movimento. Né? O indivíduo fica paralisado, travado. Né? Então, veja bem, a própria força da gravidade que nos empurra para baixo é um fator de compressão da nossa coluna. É por isso que há uma tendência, não é uma regra, mas é uma tendência de que nós vamos abaixando de altura na medida que nós avançamos em nossa idade. Né? Por quê? Porque a compressão, quando a coluna está muito elástica, ela se defende da compressão. Removida essa compressão, ela volta à sua altura normal. Mas depois de muito tempo, né, essa compressão deixa um resíduo, que somado esse resíduo, né, somado a uma perda da nossa altura. Né? Então, a perda de altura é uma deformidade importante que pode causar graves problemas de coluna vertebral.
Entende? O esporte também, a overdose de exercício, de esporte também, a obesidade, a insuficiência muscular e também o estresse, né? Nós nunca vivemos com uma tecnologia tão avançada nas nossas vidas, mas nunca vivemos também com tanto estresse, né? O estresse, né, é uma reação ao medo, né? E essa reação de estresse causa compressão da coluna por contratura da nossa musculatura. E quando há uma assimetria do esqueleto por alguma razão, por uma queda, por alguma situação, essa compressão ela se torna mais evidente sempre mais de um lado do que do outro. Então dói mais uma perna do que a outra, ou dói mais um braço do que o outro. Muito bem, nós temos uma outra pergunta aqui. Agora parece que é sobre cura mental. Cura mental. Então vejam vocês. Para a medicina, né, a nossa mente é quase sinônimo de pensamento, né? Então a medicina, ela considera o ser humano um físico, material, né, com suas células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, e considera que nós temos uma mente, que ela é quase sinônimo de pensamento. O pensamento, né, ele planeja, né, ele escolhe, planeja, e ele põe em ação, né, para um desejo, uma finalidade, um foco, né? Então, para a medicina, o pensamento é quase sinônimo de mente. Para a medicina espiritual, mente significa mais consciência. Consciência, né? Então, a mente para a medicina espiritual, ela não é só o pensamento, né? Tanto que ela admite uma mente individual, que é a nossa mente, é a mente de cada um. Ela admite uma mente coletiva, que é um modo de pensar coletivo, né? É a soma das mentes individuais. E existe a mente universal, isso em termos espirituais. A mente universal é uma mente só, que permeia todas as mentes. É por isso que existe a telepatia, né? A telepatia existe porque nós temos uma mente universal que pode ser acionada. É uma mente só para todas as mentes que existem. E tem uma quarta mente, que é a mente mais inteligente de todo esse universo, que é a mente de Deus. É a mente que criou este universo. Mas a pergunta se refere à cura mental. Muito bem. A cura mental, ela é uma cura que está vinculada à sugestão, à hipnose, ao convencimento, né? A cura mental é a cura pelo poder da mente. Mas vejam vocês, a cura mental só funciona para doenças rotuladas de psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças criadas pela mente. Ora, se a mente cria uma doença, a mente tem o poder de reversão, de reverter, de curar essa doença. Vamos imaginar uma psoríase, uma asma, né? Vários tipos de alergias. Né? Muitas dessas doenças são psicossomáticas. Então,
essas doenças são suscetíveis à cura mental. Então, veja bem, na maior parte das igrejas que propagam curas milagrosas, na verdade, a maior parte dessas curas são curas mentais, embora rotuladas de curas espirituais. Não, a cura mental é uma coisa. A cura espiritual é outro departamento, é outra coisa diferente, né? Se você está doente, você pode ficar bom espontaneamente, com seus próprios mecanismos de cura, não é? Seu instinto de vida, seu instinto de preservação, a sua homeostase, né? Que é aquele teu sistema que te joga para o equilíbrio cada vez que há um desequilíbrio, e o teu incrível sistema imunológico, né? Então, se você está doente, esses três sistemas tentam te colocar no equilíbrio, mas eles não são infalíveis, entenderam? Se o agente agressor é mais poderoso que esses sistemas, a doença se instala. Entendem? E aí, vejam vocês, nós também podemos ser protegidos pela melhor medicina que existe, que é a medicina preventiva, né? A melhor medicina que existe é a medicina que não deixa a doença acontecer, a medicina preventiva, entendeu? Aí depois você tem a medicina geral, da clínica médica ou da pediatria, que é a medicina das especialidades. Aí você tem também uma medicina chamada psiquiatria, que é para os transtornos da mente, os transtornos de comportamento. Se tudo isso não resolve, aí você tem uma cura chamada mental, que é uma sugestão, uma força que você tem por energia mental em prol da cura, mas se a doença é psicossomática, se a própria mente criou essa doença. Senão a cura mental não funciona. E todos esses mecanismos que eu citei, eles não fazem cura definitiva. E a mesma doença pode voltar. Agora, a verdadeira cura seria a cura espiritual. A cura espiritual, que é a cura da medicina espiritual, pelo poder de Deus, é a cura do impossível e a cura do incurável. Entenderam? Mas isto, nós precisamos de várias jornadas para explicar para vocês como que funciona a medicina espiritual. Que os meus pacientes dizem: eu faço muitas orações, faço muitas súplicas e não sou atendido. Não há resposta às minhas súplicas. Será que Deus privilegia? Será que Deus faz acepção de pessoas? Não, na verdade, é impossível que Deus faça privilégios, entenderam? Mas nós vamos ter outras jornadas para explicar melhor sobre a medicina espiritual, que é uma incrível ferramenta de cura, é a medicina do futuro, e espero em Deus que seja um futuro muito próximo. Mas Tomás já está fazendo sinal que o nosso tempo já se esgotou. Se quiserem conhecer nossas jornadas anteriores, acessem YouTube, Rui com Y Mercúrio. Se quiserem conhecer nosso trabalho como médico, acessem www.ruimercurio.com.br. Se quiserem ter notícia da medicina espiritual, acessem www.medicinaespiritual.com.br. Os telefones de nossas clínicas, a pedidos, vou falar muito devagar, 11 é o prefixo, 3661 4243, 3661 4243, ou 11 3744 4007. Muito obrigado por toda essa atenção recebida. Estaremos aqui novamente na próxima quarta-feira. Tenham todos uma boa noite,
Sejam muito felizes, tenham muita saúde.